pessoal, tudo bem com vocês? Estamos abrindo a nossa live de hoje, a Exup em Cena. Hoje convidada a Loriane Lani Casemiro para falar um pouco da IA no mundo da educação. Apresentando essa live comigo está aqui a Letícia Santos. Boa noite. Junto conosco, então, passar a palavra para a Loriane Lani Casemiro e perguntar para a Loriane, né? Loriane, como é que é essa ideia de trabalhar com startups? Bom, prazer. Podem me chamar de Lori, é mais fácil. O nome composto é extremamente difícil, né? As mães gostam de complicar, mas vamos lá. Eu falo que trabalhar com startup é como se você encontrasse um hobby e você passasse a viver isso todos os dias. Principalmente quando você encontra um nicho que você é apaixonado. Eu fiz uma transição de carreira. Antes eu trabalhava com marketing, sempre trabalhei com inovação, mas antes era mais no mercado tradicional. Assim que eu descobri o mundo de startup em 2020... eu vivo um constante hobby em todos os dias. Eu trabalho na área de produto, trabalho com criação. Então, fico basicamente o dia todo resolvendo problemas. E isso é extremamente prazeroso. Não, que maravilha. Eu queria um pouco, Loriane, que você... Lori, né? Lori. Lori, que você falasse um pouco da pessoa Lori. Como é que a Lori entrou nesse mundo? Bom, perfeito. Eu morei no interior do Mato Grosso, 3 mil habitantes na cidade. Sempre fui extremamente desinquieta, tive acesso à tecnologia muito cedo. Se não me engano, com 11 anos de idade, eu já tive acesso a computador. Então, futricava em tudo ali. A primeira coisa que eu tentei fazer foi tentar instalar a internet no celular que não tinha internet. Então, comecei a futricar e futricando nisso tudo, eu comecei a criar a paixão por tecnologia. Entrei em engenharia civil. Cursei engenharia civil até o 5º período, descobri que não era aquilo que eu queria algo a mais, não encontrei isso nesse civil, fiz publicidade e propaganda, não encontrei isso, mas nesse período entrei no mundo de marketing e atuei por 5 anos em marketing, principalmente marketing político, trabalhei dentro de partidos e tudo mais, e mais uma vez percebi que não era aquilo que eu queria. Então, sentada com uma das minhas mentoras, que é uma professora de marketing, Vanessa Pazini, que é a minha inspiração, ela me ajudou a entender o que realmente eu amava. E aí, nessa conversa vai, conversa vem, ela falou, Lori, você tinha que fazer alguma coisa de inovação. Eu nem conhecia sobre startup. E aí, numa aula de publicidade e propaganda, ela pediu para mim ler Marketing 4.0, o livro de Kotler. E lendo Marketing 4.0, ele citou o termo startup. Até então, eu não sabia o que era. Quando eu li isso, eu falei, gente, startup, como assim? Aí falou lá, empresas inovadoras, embrionárias, que nascem para resolver um problema. Aí eu falei, eu sou uma resolvedora de problema, eu sempre resolvi problema na minha vida. Fui estudar um pouquinho mais e quando eu gosto de alguma coisa, eu sou aquele tipo de pessoa que estuda 24 horas durante meses, assim, tipo, não quero fazer mais nada além de estudar aquilo. Então, me apaixonei por startup. Já procurei alguns eventos para participar, encontrei um aqui em Goiânia, de uma comunidade chamada Comunidade Startup Go. Fui nesse evento, me senti extremamente abraçada. Foi algo que eu não senti em nenhum outro mercado, que foi as pessoas realmente quererem te fazer pertencente àquilo. E senti isso em inovação. E aí, de cara, já procurei um curso. Aí veio qual curso que eu vou fazer depois de ter trancado 3 universidades. E aí, mais uma vez, sentei com a minha mentora. E ela fez ali todo um trabalho ali de identificação de carreira. E aí ela identificou que eu deveria fazer gestão de startup. Comecei a faculdade, nesse momento estou formo no final do ano em gestão de startup, é um curso extremamente novo. E trabalho nesse segmento há 4 anos, basicamente. Nossa, que maravilha. Trabalhar com startups não é fácil. Primeiro porque você está no mundo de ponta, né? Ou seja, você está desenvolvendo algo inédito para atender as pessoas. E isso me causou uma curiosidade, Lori, certo? Certíssimo. Lori. Me causou uma curiosidade, Lori. Qual o primeiro projeto que você teve de startup, mas não é aquele que executou, aquele que você teve, que você encontrou os principais problemas, os principais desafios e que você falou, não compensa eu continuar nesse projeto? Perfeito. Eu tentei criar minha primeira startup sozinha, depois de ter participado de um Startup Weekend. Para quem não conhece, Startup Weekend é um evento, é uma maratona de inovação. Para quem quer entrar no mundo de inovação, esse evento é o melhor, porque em 3 dias você aprende quase que 5 anos ali de conhecimento de inovação. Fiz esse evento, aprendi toda a jornada de construção de uma startup, né, de transformar ideia em realmente uma empresa. E aí falei, eu dou conta, conheci os termos no code e low code, né, que é basicamente você conseguir criar as coisas com sem código ou com pouco código. Eu não era desenvolvedora, tentei aprender e não dei conta, não era minha habilidade.
E aí fui meter a cara. Comecei ali fazendo o trabalhinho de casa, validando problema, fazendo pesquisa, desenvolvendo o protótipo, validando protótipo e tudo. E aí qual que é o problema? Você não consegue criar uma startup sozinho. Tem a parte financeira, tem a parte do marketing. Não é possível você construir toda uma startup sem código. Você precisa ali ter um código, porque produtos são complexos. Produtos envolvem back-end, front-end, todo esse processo, tudo. E quando você vai fazer essas conexões utilizando essas plataformas que eles falam que é sem código, você descobre que você precisa ter conhecimento de código para fazer isso. Então, foi aí, depois de 3 meses fazendo essa jornada, inclusive até divulguei no Instagram essa jornada, sempre gostei muito de divulgar tudo que eu estava fazendo. Eu falei, cara, não dá, não tem como, eu preciso encontrar pessoas que acreditem no mundo de inovação assim como eu. Então, dei stand-by, foquei em buscar conhecimento, trabalhei em algumas startups, porque eu entendi que eu não tinha maturidade de negócio naquele momento para desenvolver uma startup. E aí, foquei em buscar esse conhecimento. Pô, eu fiz a pergunta porque as pessoas que estão nos vendo aí sempre imaginam que tudo é fácil para quem está do lado de cá, né? E pela experiência que a gente sabe que não é, né? Um cara de sucesso, nós estamos aqui hoje com a Lori, pessoa de sucesso, com 4 startups já em andamento, e para chegar nesse know-how não foi fácil para ela. E aí por isso eu fiz a primeira pergunta, para mostrar a dificuldade que é, porque as pessoas só vê, né, o glamour, né, mas não percebe o trabalho que você teve ao longo da vida para chegar naquele momento ali de glamour, né? Hoje você já está com 4 startups. Isso. Né? Qual foi a primeira das 4? A primeira das 4 foi a Iris, surgiu basicamente resumindo como que ela surgiu, para as pessoas entenderem que startups resolvem problemas reais e não é uma ideia fictícia. Assim que lançou o boom do ChatGPT, eu comecei a dar vários cursos. É uma das formas que eu monetizo para empreender, né? Porque empreender no início não dá dinheiro, então eu faço algumas palestras e workshops. Comecei a divulgar o ChatGPT e ensinar as pessoas a utilizarem. E aí eu percebi que pessoas tradicionais demais, elas têm dificuldade tecnológica. E apesar do ChatGPT ser muito fácil para quem é tecnológico, para as pessoas tradicionais não era. Imagina só, você ter que passar pela jornada de você acessar o Google, você criar uma conta, você navegar no ChatGPT, que a maior parte das vezes ele é em inglês, e você lembrar toda essa jornada depois e repetir. Então, percebi que as pessoas que participavam do meu curso, elas não conseguiam continuar utilizando o ChatGPT por essa dificuldade. E aí eu já tinha 2 desenvolvedores já que estavam junto comigo, eu virei e falei, vocês conseguem levar o ChatGPT para dentro do WhatsApp? E aí eles falaram, Lore, deixa a gente ver aqui. Aí eles foram lá, pesquisaram, descobriram que eles conseguiam fazer isso em uma semana. E eu falei, então faz isso que eu vou vender. Aí eles levaram pra dentro, né? Então a gente levou basicamente a mesma tecnologia do ChatGPT pra dentro do WhatsApp. E aí eu fiz essa monetização, cobrando um valor menor, claro, do que o ChatGPT e facilitando a vida das pessoas. Então, quando você fala no ChatGPT, a gente está falando de inteligência artificial. Isso. Vocês já estão no ChatGPT 3.5 ou você está naquela versão livre 2.0 que está aberta para os programadores? Então, você já está na última versão, 4.0. Né? Porque existe uma versão livre de código que a gente pode utilizar para fazer testes. Então, vocês utilizam a final mesmo, 4.0. Que maravilha. Bom, aí eu vejo o seguinte, quais são os impactos, então, que a inteligência artificial traz no mundo do trabalho, Lori? Os impactos que a tecnologia traz no mundo do trabalho, é isso? Isso, os impactos que a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, isso, perfeito. Leva no mundo do trabalho. Eu falo que, na verdade, o impacto que faz é o próprio ser humano. Qualquer tipo de ferramenta que eu entregar na mão de uma pessoa, ela que vai determinar como ela vai utilizar, né? E a gente veio como um exemplo o próprio Instagram, que tem muita gente usando de forma errada. Então, a inteligência artificial não é diferente. Então, o que a gente vê são pessoas, por exemplo, alunos, eles utilizando para copiar, para fazer as suas provas, as suas tarefas e tudo mais. E eu sempre falo, gente, inteligência artificial, ela é consultiva. Você usa ela para consultar, assim como você consulta no Google. Só que hoje em dia, ela facilita a sua jornada. Então, hoje em dia, você consegue consultar em vários artigos ao mesmo tempo. Você consegue ter uma base de dados muito maior. Só que se você pega e coloca ela para fazer todo o seu trabalho, você não está evoluindo, você não está aprendendo. Então, as pessoas, elas têm essa parte que estão fazendo isso, né, que é muito errado, colocar a tecnologia para fazer o que elas, muitas das vezes, não aprenderam a fazer. E outra parte ruim também é nas pessoas que não querem aderir à tecnologia, que aí elas acabam perdendo espaço para aquelas que estão utilizando no seu dia a dia. Então, acredito que esse seria o maior impacto do trabalho. E pensando agora na parte da educação, principalmente das crianças, o que eu estou vendo as crianças não estão sendo preparadas pelos seus pais. Eu falo isso porque eu tenho uma criança em casa.
E eles não estão preparando e educando elas de forma racional para essas ferramentas, assim como a inteligência artificial, para elas saberem como utilizar da forma correta para isso não ter um grande impacto na educação futura, porque eu imagino que vão ter resultados bem drásticos nessa evolução desses jovens, dessas crianças no futuro. Eu até acho importante isso. Teve até um podcast nosso aqui na Cerrado Connect, a gente discutiu exatamente isso, né? Ou seja, hoje a escola não está preparando os nossos meninos, né, com a inteligência, o saber, ou preparando eles para utilizar ela, porque eu, Clodoaldo, vejo que é sem retorno. Ela veio, ela vai ficar, não vai sair, né? Essa inteligência artificial está aí. Bom, queria falar um pouco mais do seu projeto da inteligência artificial lá no WhatsApp. Eu fiquei curioso. Você usou uns programadores, eles fez a integração com o ChatGPT, mas e aí? Como é que funciona isso no WhatsApp? Só traga curiosidade para mim assim, o cara entra lá com uma pergunta, ele já responde automático? Como é que é isso? Automaticamente ela tá liberada, né, para todo mundo utilizar aí em período de teste, mas é a mesma experiência do ChatGPT, só que a gente pegou no ChatGPT, para as pessoas terem acesso à versão que a gente tem atualmente, tem que pagar. E é bem caro, é pago em dólar. E aí, o que a gente fez? A gente pegou a melhor tecnologia, que é basicamente a OpenAI. A OpenAI é a startup do ChatGPT. E lá dentro dela tem várias IAs, inclusive IAs de geração de imagem. E a gente pegou a de geração de texto, levou para dentro, conectou, então as pessoas conseguem ter a mesma experiência do ChatGPT, porém mais humanizada, porque a gente também tem acesso na parte de melhoria da base de dados da OpenAI. Então a gente começou a melhorar ela, inclusive a gente já está treinando ela para ela atuar somente num segmento, né? Como se fosse realmente uma pessoa ali fazendo um fluxo. E aí as pessoas mandam mensagem, ela já responde, a gente está focando muito mais em marketing. Atualmente, como a gente passou numa aceleração, que é a maior aceleração do Brasil, que é da Inovativa, através de uma mentoria, eles indicaram a gente a focar em um único mercado. E como a gente tem mais atuação no mercado imobiliário, e a maior base dos nossos clientes é desse mercado, a gente focou essa inteligência artificial do WhatsApp dentro do mercado imobiliário. A gente mudou todo o brand dela. Inclusive, quem for montar startup, recomendo isso. Sempre escolha um nicho, porque é mais barato fazer marketing, é mais fácil divulgar e é mais fácil vender. Então, a gente fez isso com ela. Quando as pessoas mandam mensagem, a mesma coisa, diferencial, ela escuta áudio também. Porque logo que eu lancei a inteligência artificial, mesmo ela respondendo, eu só respondo texto, me mande perguntas por texto, os usuários enviavam áudio. Então, eles enviavam muito áudio. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu ia lá e ignorava aqueles clientes que eu estava perdendo, porque eles não entenderam que não era para enviar áudio, ou eu colocava um leitor de áudio. E aí eu pedi mais uma vez aos desenvolvedores, coloque a IA para escutar áudio. E aí ela agora escuta áudio, então as pessoas conseguem. E atualmente 30% do nosso público pede as coisas por áudio. Oh, que maravilha. Trabalhar com áudio é excepcional, né? Porque tem muita gente que não gosta realmente de ficar escrevendo. Falar é muito mais rápido, muito mais prático, né? Pô, aí volto novamente a outra curiosidade. Perfeito. Né? Pô, ela está aberta ao público para trabalhar na área de marketing voltada a imobiliário, né? Então, a pessoa chega lá, passa um áudio e a inteligência já interpreta aquele áudio e já dá uma resposta para ele. É isso? Isso, essa é a ideia. Isso. E, inclusive, tem uma outra evolução dela, mais uma vez, baseada em uma dificuldade que eu encontrei dos meus usuários. Eu falo que a melhoria do produto não tem que vir da cabeça dos desenvolvedores ou dos CEOs. Tem que vir de você observar qual que é a dificuldade do meu usuário atualmente. Como que eu posso melhorar a jornada dele? Então, o que eu percebi? Eu percebi que as pessoas tradicionais, elas estavam usando a IA, pedindo um monte de coisa, só que não estava sendo efetivo. Elas não estavam sabendo obter a melhor resposta porque a pergunta não era muito boa. Então, elas não sabem, o usuário ele não sabe como perguntar a IA ainda. Aí, o que eu fiz, né? Como a gente passou na aceleração, eu falei, nossa, o nosso próximo passo agora é a gente tirar a IA do WhatsApp, a gente vai colocar um aplicativo, onde nesse aplicativo tem botões e o usuário que quer criar um roteiro de vídeo, ele clica para criar um roteiro de vídeo no botão e aí vai abrir vários campos. Qual que é o seu produto? Qual que é o seu nome? As informações basicamente que são utilizadas para criar o prompt. Para quem não sabe o que é prompt é basicamente a mensagem, é o pedido que você faz para a IA. É como se fosse a estrutura, né? A estrutura do seu texto que você usa para pedir para a IA. Se ela não tiver informação suficiente, a resposta vai ser vazia e ela não vai atender às suas necessidades. Então, a gente vai levar isso para dentro do aplicativo para facilitar e até porque para diminuir custos que o WhatsApp, a API do WhatsApp é extremamente cara. Então, era a minha próxima pergunta, era exatamente isso. Como é que você faz a diferenciação de uma pergunta de um leigo
para um profissional. Porque o profissional ele vai saber perguntar de que forma que ele quer, né? Ele vai saber levar a IA, mas o leigo não tem. Então a ideia é você preparar então um aplicativo, na qual esse aplicativo tem várias ferramentas. Nessa ferramenta já sai preparado o prompt. O prompt, né, na verdade, sai preparado o roteiro que você necessita para que a IA responda da melhor maneira possível. É isso. Isso, correto. Atualmente o nosso público é extremamente leigo. O público, eu não diria inteligente, mas que tem maturidade tecnológica, ele não é nosso cliente, porque ele usa direto o ChatGPT. Para ele é muito mais viável. Então, assim, o nosso público é realmente quem não entende tecnologia, porque a gente está entrando como se fosse o primeiro passo para essas pessoas entrar no mundo tecnológico. Então, a gente veio realmente para facilitar. Então, eu entendi que, as pessoas que sabem perguntar muito bem para IA são as pessoas que geralmente pesquisam muito no Google. Então, elas começaram a pesquisar muito, e isso é uma jornada, uma construção de mais de 7 anos, que elas estão ali pesquisando no Google, pesquisando no Instagram, pesquisando no YouTube, então desenvolver essa habilidade. Essas pessoas que realmente é meu público, elas geralmente não têm o costume de pesquisar no Google. Geralmente elas, no máximo, usam o WhatsApp, fazem uma postagem ali no Instagram. Então, eu estou meio que sendo uma base ali para conectar ela com tecnologia mais avançada. Bom, a base, o seu startup, nesse novo aplicativo que vocês estão desenvolvendo, né, é mais voltado ao mercado imobiliário. Isso. Mas vamos imaginar, Lori, que eu tenha lá um feirante. Um feirante está vendendo roupa, ele vende a sua roupa ali na feira hippie ou em outra feira qualquer, né? E a gente sabe que nem todos eles são amantes da tecnologia. É para esse cliente que a sua startup vai ser fundamental, porque ele vai poder escolher uma área específica e a partir do momento das perguntas que já estão prontas no aplicativo, ele já consegue formular uma pergunta que já vai sair com uma boa resposta para atendê-lo. Por exemplo, ele quer saber uma estratégia de como eu vou vender uma calça ou uma bermuda para um público numa época tal de Goiânia. Então, até que ele formule todas as perguntas para que a IA monte uma resposta que o ajude, o aplicativo vai fazer esse processo para ele então. Ou seja, vai fazendo pequenas perguntas dentro daquilo que ele quer fazer e aí a partir desse momento gera-se um prompt e o ChatGPT já gera a solução para ele. É essa a ideia mesmo. Isso, o prompt ele é gerado no back-end. O usuário ele não visualiza. Porque se eu colocar essa quantidade de informação para ele mais uma vez fica confuso. Exatamente. Então ele entra preenchendo vários pontos, depois você solta essa resposta para ele lá. Pô, maravilha. Bom, isso aí, qual é a sua experiência hoje? Hoje, esse público, como é que ele está visualizando essa tecnologia nova? Perfeito. Atualmente a gente tem uma base de mais de 800 usuários, né, utilizando o nosso produto. 100 e poucos são clientes. A gente tem ali, que nem eu falei, o período de teste. Alguns são embaixadores. E as avaliações que eu tenho, eu diria que 60% são extremamente positivas. Menos de 10% são avaliações negativas. Eu fui entender, né? Eu sou designer de produto, sou pesquisadora, sou UX designer, então gosto de entender essa parte. Eu fui entender, foi justamente esse problema deles não entenderem como que eles utilizam a IA. Tinha pessoas fazendo perguntas de tipo, qual o número da Mega Sena? Qual o jogo de hoje? A nossa IA lá, ela ainda não tem acesso à internet. Então, essas perguntas assim, ela não consegue responder ainda. A gente vai liberar também na outra versão. Então, eles acabam se frustrando. E, mais uma vez, a gente tenta educar o público para isso. A gente, sempre que manda a primeira mensagem, é enviado uma orientação. Mas o usuário, como ele não tem o costume de ler tudo que é enviado, gera essa certa frustração. Mas a receptividade está muito boa, porque, que nem eu te falei, o público nosso é o público que não tem costume de utilizar esse tipo de tecnologia. A maior parte deles é o primeiro contato com a Iris, então gera uma experiência muito positiva. Pô, eu gostei do nome Iris. Por que a escolha do nome Iris? Perfeito. Em 2019, eu fui fazer um curso em São Paulo. Na verdade, foi vários cursos, né? Lá junto foi no... Esqueci o nome do evento, mas... Growth Experience Marketing. Foi um evento que reuniu vários palestrantes, inclusive palestrantes internacionais. E aí eu lembro que eu estava numa palestra do Gary Vee, e aí ele falou que as marcas elas precisam humanizar, porque a humanização, pessoas conectam pessoas, marcas afastam. Todo mundo que vê uma marca já sabe que aquela marca vai querer vender algo. Então, sempre que eu fui criar uma marca, eu sempre tentei trazer um toque humano. E agora, com o avanço da tecnologia, a gente tem a possibilidade de criar avatares muito fácil. Hoje em dia, você senta na frente do computador, você sai com um avatar maravilhoso. E como eu sou designer também, então eu falei, vou criar um avatar, e aí eu vou trazer para o meu campo e dar uma personalização ali a mais para ele. Então, quando surgiu a Iris, ela surgiu
com o nome Integração do ChatGPT com o WhatsApp. Aí eu fui fazer um brand dela, fui fazer várias pesquisas, construir o brand e ver qual nome a gente vai usar. Aí a gente colocou Iris, que é como se fosse o olho mesmo, é aquilo que tudo vê, é aquilo que tudo sabe. E aí a gente trouxe esse nome, e aí depois eu fui construir o avatarzinho da Iris. Após a construção, a gente construiu primeiro um desenho, né, como se fosse uma pessoa em formato de desenho. E aí agora ela tem uma semana que ela passou por uma evolução. Agora ela é uma imagem de uma pessoa mesmo, é uma pessoa. Só que é uma pessoa que não existe, porque basicamente foi uma IA, que eu peguei e taquei a todas as versões do avatar. E essa IA construiu ela como se fosse assim, se esse avatar existisse, ele seria dessa forma. E aí a gente trouxe a parte da humanização. E aí eu fui e disparei para todo mundo que estava usando a Iris, né, perguntando, pedindo as pessoas para avaliar. E aí eu escutei os seguintes feedbacks. Nossa, a Iris agora, ela está muito humana. Eu não consigo mais viver sem ela. Então as pessoas estão tratando a Iris como realmente fosse uma assistente pessoal que cria ali seu marketing, sua social media. Pô, surge novamente todas as curiosidades, né? Sempre que ela coloca algo novo, me desperta uma curiosidade. Pô, você usou para construir a Iris, né, nessa forma humanizada, você usou o ChatGPT ou você usou uma outra tecnologia? Usei várias. Várias? Várias, isso. Eu usei o ChatGPT para fazer a construção do brand dela, né? Eu falo que hoje em dia você faz qualquer coisa, você só precisa ter um pouco de conhecimento, porque sem conhecimento você não sabe o que perguntar. Então, como eu tenho conhecimento no brand e tudo mais, então quando eu vou perguntar, por exemplo, eu já construo meio que o básico do brand com todas as informações do produto, faço a construção dele, porque a IA, ela me traz insights que às vezes meu cérebro não consegue captar ali tão rápido e juntar tudo isso muito rápido. E a parte do avatar, eu usei outras ferramentas. Basicamente, só resumindo para você, nessa construção, eu usei 7 inteligências artificiais diferentes. Pessoal que tá do outro lado sempre acha que o negócio é fácil, né? Não, mesmo com a IA o trem é complicado. Bom, o que acontece? Com o surgimento da IA, Lori, surge uma nova discussão no mercado. Será que a IA vai diminuir os empregos? Será que ela vai deixar algumas profissões mais vulneráveis? O que você tem nessa linha? O que você acha, Lori? Eu diria que quase tenho certeza de que realmente vai diminuir muito drasticamente os empregos nos próximos 5 anos. Eu diria para você que mais de 40% da população vai ficar desempregada. Inclusive, vai ser o momento realmente do governo entrar com políticas públicas para tentar reduzir esse impacto. Inclusive, Elon Musk deu uma entrevista onde ele sugeriu até a questão do salário base para todos, né? Porque vai acontecer, a gente vê como exemplo no agro, o que antes era feito por várias pessoas, hoje em dia é feito por uma pessoa e uma máquina. E atualmente existe até as máquinas que são pilotadas por pessoas, por videogame em outro lugar do mundo. Então, uma pessoa mesmo, ela hoje em dia pode ir lá e trabalhar para várias empresas de dentro da casa dela. Isso faz com que diminua ali muitas pessoas, né? No marketing, por exemplo, no marketing antes, o que eu fazia lá, eu precisaria de no mínimo uma equipe de 10 pessoas. Hoje a gente somos 3 pessoas só fazendo o trabalho de 10. Então vai diminuir. A minha recomendação é sempre para todo mundo tentar entender o que elas gostam de fazer e como elas podem fazer aquilo melhor com o uso de inteligência artificial. Porque isso faz com que elas sejam diferenciadas na sua área, com que elas tenham conhecimento ali, que elas sobressaiam em cima de algumas outras pessoas para conseguir permanecer no mercado. Então, a IA realmente vai afetar algumas profissões, né? Mas você não vê, por exemplo, vou afetar uma profissão, por exemplo, de advogado. É possível que ela afete a profissão de advogado. Mas o advogado não pode aprender outras ferramentas que possam auxiliar, ou seja, usar essa IA para melhorar o desempenho dele? Porque eu penso o seguinte, vai ter um desemprego? Vai, no começo. Mas depois as pessoas elas vão vendo que existem outras ferramentas que eu posso aprender para melhorar. Ou seja, muitas pessoas, Lori, gostam de ficar muito naquela região assim de conforto. Ou seja, não gosta de sair da inércia. Né? Isso é um problema. E eu vejo que a IA, no momento que as pessoas começarem a perder os empregos devido à vinda da IA, eu acho que elas vão sair da inércia. E vão surgir novos empregos, novas profissões no mercado. Então eu vejo com muito bons olhos a IA assumindo o que é hoje dentro
de maneira geral, assumindo as empresas, o marketing e todas as áreas do conhecimento. E vai aparecer, fechar empregos de um lado, mas vai aparecer outras portas do outro lado. Né? Isso vai acontecer, eu imagino que a IA vai permitir isso para nós. Mas eu concordo com você e com Elon Musk. No primeiro impacto vai ser fortíssimo, até a pessoa sair da inércia. E depois eu acho que a coisa vai engrenando. Bom, e na educação? Né? O que você acha que a IA pode trazer de vantagem na educação? Perfeito. Atualmente a gente tem um outro startup também voltada para a educação, mais a educação no mercado imobiliário. Só para mostrar como foi a construção dessa startup, eu percebi que no mercado imobiliário, todo o mercado educacional, né, as escolas, eles não estão preparando os corretores para essas novas ferramentas, para os consumidores atuais. O consumidor está mudando constantemente, assim como o mercado imobiliário. Está vindo novas ferramentas, está vindo novos modelos de negócio e tem poucas pessoas se preocupando com isso. E vai ser que nem foi no marketing. Do nada vem uma onda assim, de IA e as pessoas não estão preparadas e umas saem do mercado, outras têm que correr atrás do prejuízo e se adaptar, e no mercado imobiliário não vai ser diferente. Então, quando eu olhei para isso, falei, cara, se existe um problema, existe uma oportunidade. E aí a gente montou lá, né? A gente tem lá um grupo de pessoas, cada um de habilidades complementares, e a gente juntou ali, trouxe um modelo de negócio já existente, a gente só adaptou e reestruturou para virar uma startup. Então, startup também surge de modelos de negócios tradicionais, né? E a gente readaptou e a Máximos. A Máximos ela é um ecossistema de educação do mercado imobiliário. Então, fiz um mapeamento de todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas para os corretores permanecerem no mercado nos próximos anos, ferramentas que eles precisam ter de conhecimento e tudo mais. E a gente começou a montar esses cursos lá dentro. Então, a IA, o que a IA me ajuda atualmente? A IA ela me ajuda na construção dessa jornada. É claro, toda jornada construída, ela passa por uma banca avaliadora, por realmente professores, não tem como. A IA ainda é muito falha, para quem vai confiar aí na IA para fazer todo o seu trabalho, saibam que ela erra bastante. Então, eu já pude vivenciar esse erro de eu tentar construir ali uma jornada de aprendizado e do nada ela tacar umas coisas nada a ver. Então, utilizo ela na construção da jornada de aprendizado, utilizo ela na construção das descrições para as aulas, utilizo ela para me sugerir os cortes das aulas, né? Porque a gente tenta sempre fazer aulas menores para que o corretor, quando senta para assistir uma aula, ele consiga assistir muito sem ficar impaciente, sem parar a jornada de aprendizado. A IA também, ela me ajuda a fazer pesquisas de temas, né? Porque, basicamente, se eu fosse pesquisar todos os temas que eu acho que eu preciso, e a maior parte eu nem sei que eu preciso, eu ia ter que dar um Google, sair buscando. E eu uso atualmente a IA com alguns plugins, né? Então, hoje em dia tem vários plugins, você consegue conectar todos eles para fazer com que a pesquisa seja mais eficiente. E aí eu consigo trazer temas, por exemplo, tokenização. Tokenização é um tema que já está crescendo no mercado exterior, e possivelmente nos próximos anos vai vir muito forte aqui para o Brasil. E é um tema que eu não tinha conhecimento, ela me sugeriu, trouxe esse tema para mim, fui pesquisar a fundo, descobri. E aí, qual a minha missão? Só encontrar um professor que consegue dar esse curso, porque eu não confio na IA para dar uma aula. Oh, maravilha, eu fiquei curioso agora, que termo é esse? Eu também não conhecia esse termo. Mas assim, você já falou da Iris, falou dessa agora, como é que chama ela? Máximos. Máximos. Tem mais duas, não tem? Tem mais duas. Me fala então da terceira. Perfeito. A ISA Tech. A ISA vai ser a primeira corretora IA do mercado imobiliário. Ela está em fase de desenvolvimento. Aliás, está em fase de treinamento, né? A gente está usando também a API da OpenAI. Mas nessa versão a gente está treinando para ela atuar sobre só um mercado. Então ela vai atuar ali como se fosse uma corretora. Só que na verdade ela não vai substituir os corretores. Ela vai ajudar os corretores a fazer o processo de pré-venda. Aquele processo chato que às vezes eles têm de filtrar se é um cliente ou se não é um cliente. Ela vai cuidar desse processo e mandar o cliente mais aquecido para o corretor só fazer o processo de finalização ali da venda da casa. E a gente também tem um Podsprint. O Podsprint, ele surgiu de basicamente... eu gravo vários podcasts, eu tenho atualmente o maior podcast de tecnologia e inovação do Centro-Oeste. E aí, nessa jornada de gravar podcasts, eu tive que montar o meu time para me dar suporte.
Só que mesmo assim, surgiu algumas dificuldades. De tipo, criar roteiro em cima da hora, fazer cortes de vídeo muito rápido para ir para as mídias sociais e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar se existia ferramentas para me dar suporte nessa jornada de fabricação desses podcasts. E aí nisso eu encontrei algumas ferramentas que ainda estão em processo de desenvolvimento. Conversei com os desenvolvedores, né, para ser representante aqui no Brasil, e aí eles toparam, e aí agora a gente está desenvolvendo uma plataforma que vai conectar todas essas ferramentas, né, e a gente vai conectar tudo isso num dashboard. Então, o objetivo é que as pessoas gravem um podcast, elas colocam o link ali do YouTube, que elas subiram, colocam o link, essa ferramenta vai conseguir criar a descrição, o título, extremamente persuasivo, utilizando gatilhos mentais, estratégia de copyright, storytelling e tudo mais. Vai conseguir criar os cortes automaticamente, então os cortes curtos que vão para as mídias sociais, essa ferramenta vai fazer também. E mais pra frente, até as capas. Então, meu objetivo é que a pessoa só sente e grave o podcast, o restante a IA faça ali. Pô, e isso é importantíssimo, né? Porque a gente sempre faz os cortes para poder divulgar nas mídias sociais, né? Para chamar a atenção do público, né? Mas é um ponto difícil. Como é que a IA entende qual que é o ponto fundamental para eu fazer um corte? Né? Porque, assim, você pensa, a gente está numa discussão aqui agora, a gente está fazendo esse podcast aqui ao vivo, mas em que ponto a minha pergunta passa interessante, ou que ponto a resposta da Lore é interessante, que ponto que a Letícia também coloca interessante. Eu sempre fiquei curioso, como é que a IA identifica isso? Você tem essa ideia? Sim, na verdade eu estudei a fundo o comportamento antes de pegar qualquer ferramenta. Eu testo todas as possibilidades dela, que é a engenharia reversa. Eu tento entender como que ela está chegando àquele raciocínio, eu vou invertendo. Então, basicamente, ela transcreve internamente no back-end. Então, ela transcreve todo o áudio, né? Ela converte aquilo em texto. Uma vez que ela converte, ela entende toda a jornada. E aí, ela consegue encontrar os pontos de corte que fazem sentido. Aí ela já tem uma base de dados incrível, ela consegue já criar coisas. Então, ela consegue encontrar o que faz sentido e também ela consegue juntar cortes. Então, ela pega um corte de uma parte do início, uma corte do meio, do fim, junta tudo isso. E ela traz ali algo que... Aí é como vai ser configurado no back-end, né? Pra gente colocar, queremos que seja persuasivo, que desperte desejos, gatilhos da vaidade, da luxúria, entre todos os outros gatilhos existentes. Pô, aí surge novamente outra dúvida. Eu adoro isso. Pô, se ela faz um corte de vários pontos, certo, Lore? Sim. Ela vai montar um corte que vai ser divulgado na mídia social. Isso. Como é que você faz o controle desse corte para que ele não cause um dilema? Perfeito. Porque ela não vai ter esse conhecimento, porque ela vai juntar vários cortes. Pega um ponto, uma frase que você comentou lá no início, pega uma frase que eu coloquei no meio, outra frase que a Letícia coloca no final, ela junta. Perfeito. Mas isso pode ser que cause algum dilema. Né? E como é que esse controle é feito? Ou esses cortes passam por aprovação da Lore antes de depois subir? Como é que funciona isso? Controle humano. Mais uma vez, a IA, ela não tem vida própria. Não é que nem esse filme Exterminador do Futuro, que ela vai criar uma conta no Instagram e de repente vai começar a postar. Na verdade, nem pode, até porque quem está à frente daquela IA tem responsabilidade jurídica sobre ela. Então, se ela fizer qualquer coisa errado, saibam que vocês vão receber possivelmente um processo. Então, ela faz o corte e ela me mostra através de um dashboard, né, todos esses cortes. E aí, tem a social media que ela vai lá e vai revisar tudo isso, e aí ela vai e vai postar isso pra mim. Então, ela sempre revisa, até porque não são todos os cortes que são bons. Geralmente, a gente tem uma taxa ali de 70% do que é entregue, né, de cortes bons, o restante geralmente é descartável. Pô, então, num vídeo assim de 1 hora, você tem mais ou menos uma ideia de quantos cortes consegue tirar? Depende do podcast. Eu já tive podcast de 1 hora que a gente tirou mais de 30 cortes. 30 cortes? 30 cortes, porque tem cortes que vem com 15 segundos, que é uma frase tão impactante. E teve episódios que a gente tirou, tipo, 3 cortes bons. Lore, você não tem ideia. A gente faz podcast aqui de 1 hora, a gente custa tirar 3. Agora nós estamos falando de 10 vezes mais cortes do que você consegue praticamente com o ser humano. Sim. Ou seja, ela aumenta o potencial gigantesco, né? Aumenta mais de 10 vezes. Que coisa de louco, viu? A IA realmente ela vai facilitar muito aí o pessoal, né, nas mídias sociais. Bom, a IA ela vai fazer esses cortes. A mídia social a gente já percebeu que precisa de um ser humano para poder ter esse controle de qualidade, né? Mas você acha que com o uso da IA
Não, tenho certeza que você já vai responder que sim. Esse uso da IA, ele realmente aumenta como é que eu diria? Ele realmente aumenta o público de uma pessoa que souber bem usar ele? Você vai dizer que sim, ele vai aumentar. Mas esse público, como é que essa IA garante que esse público não vai embora? Que ele continue se seguindo? Você está falando o público das redes sociais, né? Os orgânicos, Perfeito. Aquele orgânico. Porque assim, você vai criar e vai mandar para as redes sociais. Perfeito. Você vai agregar esse público. Até que ponto esse público continua com você? Na verdade, assim, quem está trazendo o público não é a IA, é a gente, porque o que a gente está falando aqui, né, nós. Não tem uma IA aqui falando por mim. Então, eu, por exemplo, no meu perfil, atualmente eu tenho 138 mil seguidores. Eu tenho estava com 100 mil seguidores no ano passado, aumentei 38 mil. E eu não venho perdendo, na verdade, eu venho ganhando. E mesmo assim, eu uso IA em tudo, praticamente. Até as minhas fotos, hoje em dia, eu não faço ensaio fotográfico. Eu pego as minhas fotos, subo, a IA gera várias opções de modelagem para mim, eu uso isso. Mas aonde está, por que as pessoas ainda permanecem no meu perfil, assim como os outros perfis da nossa startup? No nosso toque humano. Se a gente criasse um perfil 100% robotizado, porque uma IA, querendo ou não, ela é como se fosse um robô, robotizado, as pessoas não criariam conexão, porque pessoas se conectam com os seus semelhantes. Então, eu consegui encontrar o meu público semelhante através de estratégias de marketing, tipo, quais são as tags, as hashtags que eu utilizo, quais são as pessoas que eu sigo, quais são os interesses que eu demonstro para o meu algoritmo para ele indicar para outras pessoas. Então, através dessa configuração humana imputada por mim mesma, a IA só veio para otimizar o meu tempo, para fazer cortes dos vídeos que são meus, que é eu falando outra pessoa semelhante. E aí, quando eu posto, mais uma vez, quem responde o meu Instagram sou eu. Então, eu tenho uma proximidade com o meu público. Então, até uma dica para as pessoas que pensam em utilizar a IA no marketing, não se esqueçam, vocês precisam continuar gerenciando o perfil de vocês. Até porque, imagina só, eu utilizar uma IA para responder uma pessoa no meu Instagram, depois essa mesma pessoa vir falar comigo e, tipo, eu não saber nem me conectar com ela porque foi a IA que criou a resposta. Isso aí é importante, viu, Lore? Eu acho que você está certíssima nesse ponto. Por quê? Porque, no final de tudo, pessoal, é o ser humano que está ali. É o humano, é o ser humano que traz o engajamento. Não é a IA. A IA vem facilitar esse processo. Né? Ou seja, sem o ser humano ali, você não tem esse engajamento todo. Porque isso também seria até artificial, né? Seria uma modinha do mercado. Né? Hoje funciona, mas amanhã não necessariamente funciona. Mas quando o ser humano está presente, pessoal, isso se mantém, né? Esse contato. Bom, a gente já percebeu aqui hoje, né, que a IA ela aumenta, então, a produtividade, né, de uma startup. E esse aumento traz alguns benefícios positivos e também negativos. Tá, eu queria um exemplo assim, de um malefício que você não gostou, que tem que ser aprimorado ainda, porque ainda a IA está nascendo agora, né, que você acha que deveria ser melhorado. Você citou alguns aqui ao longo da nossa live de hoje, dizendo que ela não responde tudo. Né? Tudo ela não responde, ela comete alguns erros ao longo disso aí. Você acha que esses erros ainda interferem ou qualquer pessoa consegue sanar isso de maneira mais só lendo? No caso, você fala os erros que as IAs geram, né? Geram, Beleza, bom, a gente tem várias IAs que geram vários erros, né? A gente tem a IA de imagem, geradora de imagem, a gente tem a IA geradora de áudio já. Então, você gravar alguns áudios seu, você não precisa mais gravar conteúdo só em áudio, porque a IA faz para você. Só que todas elas têm defeito. A de texto, ela ainda não é perfeita, tem muita falha ainda, muita falha. Dependendo da forma que você pede, essa falha ainda é mais constante. Eu percebo que existe mais pessoas, existe um público maior que não sabe perguntar do que aquele que sabe. E esse público que não sabe perguntar, ele não sabe como reestruturar a sua pergunta para obter aquele resultado. Então a IA, ela tem esse erro, às vezes a gente fala, eu esqueci o termo, mas é como se ela pirasse um pouquinho, né? Ela pira, às vezes ela mistura, não sei o que acontece lá se um estagiário conecta um banco de dados com o outro, mas às vezes ela traz informação que não foi aquilo que eu pedi, às vezes ela traz em outra língua, então tem esse erro ainda. A IA geradora de imagem, às vezes aliás, a IA geradora de imagem é muito engraçado, porque ela não sabe ainda detalhes sobre a mão humana. Então, a maioria das imagens que você for gerar, a mão humana, ela vai vir totalmente deformada. Vai vir a mão e o pé. Vai vir muito feio. Então, assim...
Então é muito difícil você fazer essa geração. Então sempre que eu vou gerar alguma coisa, geralmente eu corto daqui pra cima porque a mão fica horrível. Não faz a leitura ali dos 5 dedos? Não faz. Tipo, eu já vim com 2 dedos, com 3 dedos, a mão juntada, assim, dependendo da posição que você está. Então tem esse defeito ainda. Outro detalhe também, só que aí eu acho que a gente já vai na questão do racismo estrutural, não sei dizer o termo certo. Mas é bem difícil você gerar boas imagens de pessoas pretas. Então, aí eu fui entender o porquê disso, né? Porque eu gosto de entender tudo sobre o ramo de inteligência artificial. E é porque as IAs, elas não estão sendo geradas com muita imagem também. Porque elas são geradas para criar imagem, eles utilizam imagem para treinar elas. Só que não estão treinando com muitas imagens de pessoas pretas, assim, de pessoas brancas. Então, você tem uma certa dificuldade também, né? Então, por exemplo, pessoas pretas que vão fazer as suas gerações de IA semelhante a elas têm a dificuldade. E a gente vai agora para IA de áudio. A IA de áudio, você precisa subir vários áudios seus lá para você obter ali a sua voz lá dentro e poder usar para sempre. Mas ela tem uma dificuldade quando é no português, de identificar algumas palavras, algumas vogais, principalmente palavra em inglês. Quando vai falar em palavras em inglês, às vezes ela muda o seu tom de voz. Então fica bem diferente. Ela usa o padrão americano ou britânico, né? E acaba misturando. Eu tenho aqui uma pergunta lá no chat. Daniel Vieira Duarte está perguntando o seguinte: qual o conselho para entrar nesse mundo ou nesse universo de startup? Qual o conselho para entrar? Primeira coisa que eu falaria, procure Startup Weekend para você participar. Cara, Startup Weekend, inclusive eu já organizei 3. O primeiro do mercado imobiliário do Brasil foi eu que organizei. É onde você aprende como você transformar um problema em uma startup. Você não vai sair dali com uma startup, mas você vai aprender toda a jornada em 3 dias. É uma maratona muito intensa. As pessoas entram lá geralmente umas 6 horas da tarde, na sexta-feira. Encerra ali 22, 23 horas. No outro dia, 8 horas da manhã até 16 horas, 20 horas da noite. E no domingo, a mesma jornada. As pessoas, elas levam a ideia delas e passa por um processo de votação. Basicamente, as pessoas que não têm ideia, elas votam para ver em quais ideias elas têm que trabalhar. Então, já começa ali com a jornada de você aprendendo que, às vezes, a sua ideia não é tão boa para os olhos de outras pessoas, né? Já começa de cara as pessoas avaliando se a sua ideia é boa e se elas querem trabalhar para construir aquilo. Então, essa é uma jornada. Tô vendo que eu tô batendo minha mão aqui, tá aparecendo lá, vou parar de bater. Então, tem essa jornada. Tem a jornada também da validação. A partir do momento que é montado um time, você aprende sobre liderança lá. E principalmente por ser muito intenso, é semelhante a um hackathon. Não sei se vocês conhecem, mas o hackathon vai para o parte de desenvolvimento. Então, eu mesmo não fui uma boa líder. Eu descobri que eu era péssima líder no Startup Weekend. Porque eu desliguei o meu computador, era um Startup Weekend online, eu desliguei meu computador, eu fui desenvolver a startup sem meu time porque eles não estavam concordando comigo. E depois eu vi que isso era ruim, isso foi muito bom, porque eu percebi lá naquele evento que isso estava acontecendo. Aí depois dessa jornada de você validar a ideia, você aprender sobre liderança, você ainda tem que vender a ideia. Então você tem que vender a ideia para os avaliadores, porque no final é selecionado ali 4 times vencedores. As 4 melhores ideias e melhores desenvolvidas são levadas para finais. Então seria o primeiro passo. Mas se você é um desenvolvedor, procure uma pessoa que é boa vendedora para te ajudar a desenvolver a ideia. Se você é um bom vendedor, bom comercial e tem a ideia, procure um desenvolvedor. Seria o primeiro passo. Startup começa geralmente com uma pessoa que tem ideia e uma outra que é complementar, ou desenvolvedor ou comercial. E lembrando ao nosso público que não posso ter medo de errar. Vai lá, enfrenta. Porque é assim, cara, a gente vai apanhando e vai vendo os defeitos até conseguir, né, chegar no ponto principal. Né, Lorena? A gente não faz tudo de primeira, né? Acaba que você aprende e esse é o primeiro ponto. Pô, eu queria, Lória, alguma dica para nós, assim, para professores, educadores. Que IA que você indicaria para um professor que quer trabalhar com ela? Depende. Primeiro seria o ChatGPT. O GPT é básico. Básico, né? Mas assim, tem umas... na verdade, todas as IAs que a gente for fazer uma análise, todas estão conectadas com a OpenAI, né? Então, assim, eu diria que 90% do mercado é a OpenAI ali no back-end. Mas para professores, tem algumas inteligências artificiais que elas são focadas em educação, principalmente para montar plano-aula.
Então você consegue ir lá e treinar a sua IA para te ajudar a criar os seus planos de aula ali, a ter toda a jornada dos alunos, até construir provas. Mas mais uma vez, não faça 100% por IA, revise as coisas. Então esse seria o primeiro passo. Outra seria, voltando pro ChatGPT, porque eu falo que as pessoas ainda, a maior parte não sabe como utilizar ele de forma profissional. Para os professores saibam que a versão paga tem como você ter acesso à internet. Então, tudo que você pesquisar, você pode falar, vai lá e pesquisa na internet. E também tem como você ativar um plugin que ele faz pesquisa em todos os artigos científicos publicados na internet. Então, imagina só, o que antes você precisava ir de artigo em artigo, dando um Google e tal, agora você consegue ali, com poucas perguntas, fazer toda essa pesquisa ali nesses artigos científicos. A gente sabe que o ChatGPT, né, que é o que vem ganhando uma marcada hoje pela OpenAI, mas tem também o seu concorrente, que é o Bard AI, que é da Google, né? Você já utilizou o Bard AI? Eu já utilizei e eu gosto dele para alguns problemas que eu quero resolver. Ele me traz soluções até mais adequadas que o ChatGPT. Eu não sei como é que é a sua experiência com ele. Conta para nós. Eu, inclusive, fui uma das primeiras pessoas no mundo a testar ele. Na verdade, a boa parte das ferramentas que eu estou numa base de dados lá de uma comunidade para testar todas essas ferramentas. E antes, realmente, ele não era muito eficiente, porque ele não era tão humanizado. Ele é bem inteligente, ele consegue trazer, só que para quem quer meio que o trabalho quase que pronto, ele não era adequado. Atualmente, ele está mais humanizado, só que pensando na usabilidade, eu percebo que o ChatGPT ele é mais simples para pessoas que não têm muito conhecimento tecnológico. O Bard, ele exige um conhecimento maior de prompt, de estruturação de prompt, para você conseguir, você deve ter passado por essa experiência, de conseguir trazer as melhores perguntas. Uma parte boa é que ele já vem conectado à internet de forma fácil, né? Então você não precisa ativar um plugin que nem no ChatGPT. Só que eu ainda acho ele complexo para pessoas que estão começando a ter o primeiro contato com IA. Não, você tem razão. O Bard é muito mais difícil para quem está começando. Mas ele tem uma vantagem, assim, eu acho que ele tem uma vantagem em relação ao ChatGPT pela quantidade de caracteres que você pode colocar nele. O ChatGPT limita. Então, se você coloca uma quantidade muito grande de caractere, ele não responde, trava. Então, acaba que você perde aquele chat ali, não é? Tem um segredo? Tem. Nossa, temos um segredo agora. Então, olha, conte o segredo. Eu vou compartilhar o pulo do gato do ChatGPT, que possivelmente isso não tem na internet. Provavelmente não, pelo menos eu não conheço. Vamos lá, primeiro, cada vez que você entra no ChatGPT, ele abre um novo chat para você, isso, não é? Confere. Correto. Perfeito. Você saber que se você pegar e sempre voltar no chat anterior e você usar aquele chat só para um assunto, por exemplo, você pode treinar naquele chat mesmo, conforme você vai interagindo, adicionando informação, perguntas e até dando feedback de tipo, isso não é assim, deveria ser assim, você está treinando aquele chat ali para ter aquele conhecimento que você precisa. Então, o que eu faço? Eu tenho poucos chats, cada um tem um conhecimento específico sobre uma das minhas startups, né? E aí eu vou treinando, tipo, o brand, a primeira coisa que eu taco no chat é o brand, explico sobre a startup, tudo, e deixo ele com o nomezinho salvo. Toda vez que eu vou criar qualquer coisa, conteúdo para mídia social, uma pesquisa e tudo mais, eu uso aquele mesmo chat. E aí vem o outro pulo do gato. Existe um plugin, só que é só na versão paga, mas super compensa para quem usa no seu dia a dia no trabalho. Existe um plugin que é PDF IA. O PDF IA é justamente para isso, para quando você tem um texto muito grande, porque, por exemplo, o Bard, ele também é limitado, porque você não chegou ainda nessa limitação, mas imagina só você com 30 páginas de PDF, 30 páginas Word, com um caractere ali de 12 pixels ou de 11 pixels, que é muito caractere. Como que você vai fazer para atacar toda essa informação sobre um artigo, sobre algo que você está estudando? Aí você sobe para o PDF AI lá dentro. Ele gera um link para você taca no ChatGPT depois de ter ativado o plugin de leitura de PDF. E aí você consegue treinar aquela IA com aquela informação. Oh, legal. A gente sabe que o ChatGPT não dá para fazer isso. E tem outro problema no ChatGPT que o pessoal encontra muito, é quando ele quer trabalhar textos diferentes. Então você tem lá texto A, texto B, texto C, e quando você vai incluindo esses textos dentro do mesmo chat, ele esquece o anterior. Atualmente não. Não está fazendo mais isso. Agora ele consegue relembrar todos. Sim. Ele, às vezes, a gente fala viajar na maionese, que nem ser humano. Na verdade, é igualzinho, não tem como a gente exigir
algo perfeito, porque é criado por pessoas, então de vez em quando ele viaja. Só que ele fica muito mais inteligente. Então, se você for lá e dar o feedback, fala, olha, eu já te enviei essa informação, está aí na mensagem anterior e tal, ele consegue lembrar. E com poucos feedbacks, ele não erra mais. Que eu legal. já usei, né? Pela minha área, acho que todo mundo já usou. E assim, literalmente, se eu inicio uma conversa 2 horas da tarde, um exemplo. Inicio uma conversa 2 horas da tarde e a gente faz um bate-papo. 6 horas, se eu voltar lá e não falar o tema, só uma perguntinha, ele consegue responder. Então, meio que fica gravado ali o dia inteiro, a gente tem aquela conversa sobre determinado assunto. Que legal. Agora, outra curiosidade, Lore. Vamos imaginar que o cara tem lá 10 chats abertos, lá no ChatGPT. Ele abre o 11º chat. É possível interligar os 11? Ou não? Cada chat tem o seu prompt, não tem como ele interligar com o outro. Não, cada chat é como se fosse um reset. Cada vez que você abre um novo, ele deu um reset e ele tem só a base de dados dele mesmo, o ChatGPT, e aí você tem que treinar ele. Então, por isso que eu sempre falo, vamos sempre usar o outro. Inclusive, tem como você compartilhar o link. Então, por exemplo, dentro dos meus brands e tudo mais, eu tenho um link de cada um do meu chat. Então, literalmente, eu clico no meu link, eu já vou direto pro ChatGPT naquele campo, né, que é o que eu treinei. Então, ele não se conecta, não. Até porque isso, se ele se conectasse, ele estaria entregando, que ele está entregando as suas informações pessoais para outras pessoas. Mas eu imaginava que se ele pudesse entregar dentro do mesmo usuário, né? E mesmo assim não há essa integração, né? Que legal. Isso é bom também a gente saber, quem não é da área, né? Já conhecendo a ferramenta. Bom, outra dúvida no ChatGPT que eu queria tirar contigo, já que eu percebi que você domina muito o assunto da IA, é o fato de você ter que treinar ele. Você comentou ao longo da nossa live que treina, e aí surge aquela pergunta: o que é treinar? O que quer dizer isso para o nosso público? O que é treinar o chat? Você já não sabe tudo? Né? O que quer dizer treinar ele? Perfeito. Só dando uma explicação, eu tenho conhecimento na área que eu trabalhei 3 anos em uma startup de treinamento de IA. Então eu ficava quase que o dia todo treinando inteligência artificial. Mas o que seria treinar? O ChatGPT ele tem um conhecimento generalista, ou seja, ele vai atuar em todos os campos, ele não é focado em um, ele entende sobre tudo, mas ele não foca só num segmento. Então, quando a gente pega, né, os desenvolvedores que fazem essa parte, eu só passo para eles o prompt e a resposta semelhante, a variação de prompt, porque o treinamento, por exemplo, para uma pergunta, para uma resposta, basicamente, que eu quero que a IA dê, existe uma variação de talvez mais de 200 perguntas, porque o usuário ele pergunta de forma diferente, principalmente o brasileiro, que tem a questão regional, tem palavras diferentes. Então, treinar eu passo para eles uma quantidade, imagina o seguinte, vamos pensar no... deixa eu pensar aqui no mercado que eu estou, senão fica difícil para mim. Mercado imobiliário. O usuário, ele quer alugar uma casa. Então, ele pode chegar e falar, eu quero alugar um apartamento no setor Bueno com 3 quartos. Ou ele pode chegar e falar, você tem apartamento disponível para alugar? Eu quero alugar um AP. Eu quero alugar um AP com e assento circunflexo em cima. Eu quero, deixa eu ver também, tem AP para alugar? Tem um imóvel para alugar? Aí se perguntar imóvel, eu já tenho que perguntar que tipo de imóvel. Então tem toda uma construção, tem uma variação muito grande. Então para mim treinar a IA, para ela saber que existe uma variação e que baseada em porcentagem, tipo, o usuário mandou tem um AP, então ele vai por porcentagem, qual que é a resposta que é mais próxima dessa pergunta. E aí eu imputo tudo isso lá dentro. Como funciona no back-end, eu não faço a mínima ideia, porque eu não sou desenvolvedora. O que eu sei é que os desenvolvedores, eles montam um monte de código, eles tacam o meu prompt lá dentro, e aí eles vinculam com uma resposta, colocam uma taxa de porcentagem de acerto ali, e é isso que basicamente acontece. Mas é como se fosse também um ser humano. Um ser humano, para ele obter um conhecimento, para ele, de certa forma, se tornar especialista em algo, ele tem que aprender, ele tem que errar e ele tem que ter cenários diferentes sobre aquela situação. E por ele ter vários cenários, ele passa a ter conhecimento e domínio sobre aquilo. Então, a IA, a gente imputa as variações e a resposta. Entendi. Então, isso aí é o treinar, né? Isso. E entrar com os valores lá para que ele possa entender, então, os tipos de perguntas diferentes que existem em cada área. Bom, legal. Bom, a gente percebeu, então, nessa live de hoje que a IA, ela faz parte, então, das startups que a Lore está gerenciando. Lore, qual das startups que você desenvolveu, são 4 até agora, né? Qual delas que você gostou mais? Ou não? Todas são filhos com o mesmo amor?
Eu gosto do Hub de Inovação. O Hub de Inovação? São 4 startups, mas como suporte para ela existe um Hub de Inovação. O Hub de Inovação foi... eu conheci uma pessoa ano passado, mais uma vez... Gente, vai nas comunidades, participem dos eventos de inovação, porque é muito importante. Você encontra seu sócio ali no evento. Então, eu encontrei o meu sócio num evento de inovação, foi no Meetup. A gente basicamente reuniu um bando de pessoas nerds de startup num bar. E aí eu sentei na frente dele e comecei a falar de inovação aberta. Ele se interessou pelo tema, ele estava construindo um espaço, ele não sabia o que ele ia fazer com aquele espaço. Aí ele me chamou para conhecer. Aí quando eu fui lá conhecer, ele falou, o que você acha que faz aqui e tal? Eu falei, olha, eu acho o espaço bem inovador, por que você não faz uma Venture Capital? Aí ele falou, o que é Venture Capital? Aí eu falei, é basicamente você construir uma estrutura, pode ser física, pode ser online, mas você dá suporte para as startups que estão ali na fase inicial ou em fase de tração. E aí você vai ser a base. A Venture Capital, pensando no conceito dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil se perdeu muito, e inclusive foi uma dos motivos de ter essa bolha de startup que explodiu, mas nos Estados Unidos, a Venture Capital é um espaço inovador que dá suporte na startup naquilo que ela precisa. Geralmente, eles têm a área jurídica, tem a área contábil, tem a área de marketing. Então, o startup que tem muita dificuldade nessa parte, a Venture Capital entra com essa parte, pega uma participação societária e ajuda, pega na mãozinha da startup e fala, vamos fazer acontecer, você é a parte que você não tem. E aí também conecta com fundos de investimento, porque para o investidor anjo, é melhor ele investir numa Venture Capital, que a taxa de acerto dele vai ser maior, porque a Venture Capital não pega o investimento, aliás, boa parte não pega e investe só no startup, e sim no fundo que divide entre elas. E daquelas todas as startups, uma ou outra tem sucesso, mas aquele sucesso já consegue pagar todo o investimento, então é mais assertivo. Aí quando eu falei isso pra ele se interessou muito, né? Eu mandei alguns artigos explicando o que era. E a gente começou esse projeto ano passado, mas foi bem devagarzinho, esse ano acelerou pra caramba. E aí o Hub de Inovação, ele é como se fosse o berço dessas 4 startups. Atualmente a gente tem várias pessoas ali, são sócios diferentes, tem 3 desenvolvedores, cada um desses desenvolvedores estão numa sociedade diferente das startups, né, são desenvolvedores dessas ideias. E eu gosto dela porque eu não sou a pessoa que é apaixonada por ideia. Eu sou a pessoa que é apaixonada por pessoas que são criativas e têm ideias. Então o Hub pra mim é o melhor. Oh, que maravilha. Você comentou do investidor anjo. Podia falar para nós, para quem não está querendo entrar nessa área de startup, qual que é a função do investidor anjo? Perfeito. Existem vários tipos de investidores e os termos eles mudam dependendo do estágio da startup. Investidor anjo, né, o anjo que salva a startup no Vale da Morte. Só explicando os estágios. Quando a startup, na verdade não é startup ainda, mas quando o empreendedor está no processo de ideação, até idear e até você chegar no momento de tração, que é onde encontra o ponto de equilíbrio, né, onde você consegue você consegue gerar vendas que pagam a startup e você encontra o ponto de equilíbrio, e aí o próximo passo é ir para a lucratividade. Até chegar nesse ponto, a gente chama de Vale da Morte. Por quê? Porque a chance de dar errado é 1000 vezes maior do que dar certo. Muitas startups nascem e, ao mesmo tempo, muitas startups morrem por causa dessa dificuldade que é empreender no Brasil. E é o Vale da Morte que faz isso. Aí, esse é a jornada. Geralmente, ele vai uns 2 anos. Essa jornada que é utilizada como Vale da Morte. Então, o investidor anjo entra nisso. Ele entrou no processo da ideação com muita sorte. Eu diria assim, muita sorte. A pessoa tem que ser muito sortuda, inclusive joga na Mega Sena se conseguir um investimento nessa fase. Porque investidor anjo não investe em ideia, ele investe em software desenvolvido, em tecnologia que está no mercado e gerando venda. Ele investe dinheiro para acelerar, para ela chegar na lucratividade. Então, o investidor anjo entra nessa fase porque ele salva o founder, né, os founders do Vale da Morte. Nem sempre também a taxa de erro do investidor anjo é muito grande. Existe mais investidor anjo perdendo dinheiro do que os que obtiveram sucesso chegando nessa parte. Então, tem esse daqui é o investidor anjo, a gente tem os outros investidores que entram nas outras séries, né? Aí, depois que a gente tem o pré-seed, que é essa fase inicialzinha também, mas já encontrou o produto, né? Já encontrou o produto ali, já foi validado, o mercado já está consumindo, a gente fala o pré-seed, a gente tem o seed, aquele que já encontra o ponto de tração. Aí, a partir daí, é determinado a série A, série B, série C, conforme ele vai recebendo investimento. Cada uma é separada pela quantidade de investimento que ele recebe do mercado. Então, uma startup
O investidor anjo é fundamental, então, no início de uma startup, né? E hoje em dia no Brasil é quase impossível encontrar, viu? Onde É habitam, mesmo? não sei, mas é real mesmo, porque assim, a maturidade nossa ainda do Brasil, ela é muito de empreendedorismo inovador, de seguir ali a tarefinha de casa, ela é muito imatura ainda. A gente ainda está engatinhando quando se fala de startup. Somos muito criativos, porém, não recebemos muito conhecimento de empreendedorismo, de saber que uma startup é uma empresa também. Ela precisa ter a parte jurídica, ela precisa ter a parte fiscal. Não é porque você tem um CNPJ que você vai pegar o seu dinheiro do bolso, colocar na startup, assim, sem pensar, e pegar o dinheiro da startup e colocar no seu bolso e vice-versa, né? E não é porque também ela não tem um CNPJ que você vai sair que nem doido, contratando as pessoas, correndo o risco ali de ser processado, ter direitos trabalhistas ali contestados e tudo mais. Olha, você colocou um ponto fundamental aqui, porque quando o cara vê assim, vou investir numa startup, ou vou montar uma startup, eu acho que a grande maioria das pessoas não entendem ou não entendem que essa startup é uma empresa, tem um CNPJ, né? Ou seja, tem que ter CNPJ, então tem gasto com contador, tem gasto com advogado, então tem gastos com tributários dos seus funcionários. Então, uma startup é uma empresa, só que a empresa nascendo ali, né, naquele momento, na área de tecnologia. É isso. Isso, perfeito. A diferença da startup para empresas tradicionais, né, que ambas são, é que a startup ela nasce de um problema. Então, o empreendedor ali, ele viu um problema e ele vai pensar, como que eu vou resolver isso de forma rápida e escalável? Se não é de forma rápida e escalável, o negócio vai falir, então a gente vai nem chamar de startup. Então, nasce disso, as empresas tradicionais, geralmente, alguém olha e fala, tal pessoa está fazendo aquilo, ganha dinheiro, vou fazer. Ou meus pais fazem isso, vou fazer também. Ou eu me formei nisso e vou fazer. Então, não existe um problema de mercado. Outro ponto também, a startup ela demora um pouquinho mais para criar CNPJ, inclusive o governo ele tem esses incentivos para ajudar a startup ali no processo de incubação, inclusive quem quiser ir só pesquisar, dar um Google, vai encontrar várias incubação do governo ou de universidades, né? Tem várias universidades, tem as incubadoras dentro, então eles têm um processo ali de 6 meses até encontrar o produto, né? Porque como que eu vou criar um CNPJ se eu não sei nem qual que é meu produto? Aliás, qual o produto que o meu cliente quer? Então, só quando as pessoas encontram esse produto, geralmente ali um processo de 6 meses você acha que você encontrou, né? Você criou o CNPJ, mas você só acha. A maior parte das vezes ainda não é aquilo, você precisa melhorar. Aí sim você cria. Então, tem essa diferença também. Só que desde o início, eu tenho que fazer o dever de casa de empresa. Eu tenho já que fazer ali o meu plano, o meu modelo Canvas da vida, definir ali a base do meu produto, uma planilha financeira, colocar quais são esses custos, criar uma projeção de faturamento, por exemplo, se o investidor anjo for entrar e ele perguntar quando o meu retorno sobre o investimento vai voltar para o meu bolso e qual é a expectativa, quantas vezes maior ele vai voltar. Essa é a pergunta de ouro. A maior parte não sabe responder. Esse é um problema, né? Se o cara não sabe dizer quanto que eu preciso de investimento, qual que é meu retorno... Melhor ainda, para que você quer o investimento? Essa é uma pergunta melhor ainda do que essa. Ou seja, o cara tem que ter os números, não adianta. Sem números você não consegue um investidor anjo. Ele não vai colocar o dinheiro dele em qualquer coisa. Ele precisa ter segurança que aquilo vai dar certo. Eu gostaria de entender, Clodoaldo, pega IA, o chat GPT lá. Eu consigo montar um roteiro para abrir uma startup por ele? Você acha que a gente consegue com viabilidade só fazendo pergunta para ele? Se você souber como criar uma startup, você consegue. Então tem que ter um conhecimento prévio, né? Tem que ter, não tem como fugir. A inteligência artificial não faz tudo. Você precisa ter um conhecimento para poder saber o que perguntar, né? Ou seja, ela vai facilitar a sua vida? Vai. Mas ainda depende de você, depende do ser humano. O ser humano ainda tem que entrar com as perguntas certas para que ela possa te auxiliar. Hoje a gente percebe, a gente viu nessa live de hoje aqui, que a Lore, ela conhece tudo sobre IA, né? E faz parte da vida dela. Mas sem a Lore, a IA não resolve o problema. A Lore, ela entra com os problemas, entra com as perguntas certas e ela monta o seu roteiro. Então, você acredita que isso acontecendo, eu consigo, então, montar uma startup do zero, desde que eu saiba o que perguntar. Isso. Porque, por exemplo, se você for lá, eu sei que eu já fiz esses testes, se você for lá e falar, como que eu crio uma startup? Aí ela vai falar, você tem que encontrar um problema, você tem que validar esse problema, desenvolver sua tecnologia,
Aí já tem um erro aí. Como assim? Você encontra um problema, você valida esse problema e você desenvolve a tecnologia, pulou etapa. Quando eu encontro um problema, eu vou validar a minha suposta solução. Eu vou entender se esse problema realmente existe para o meu usuário, ele tem a consciência disso, porque se ele não tiver a consciência que aquele problema existe para ele, que gera um impacto, eu vou ter que educar ele antes de colocar uma tecnologia na mão dele. E o processo de educar o consumidor, ele é muito caro. É um dos processos mais caros que existe. Você tem que educar durante um período muito longo para ele ter a consciência que existe aquele problema que gera um impacto financeiro nele. Então, validei ali meu problema. Qual que é o próximo passo? Criar protótipo. Eu nunca vou criar um software. Software é caríssimo, o custo hora do desenvolvedor é um dos mais caros, pensando numa equipe de startup, é um dos mais caros. Nunca que eu vou desenvolver um software sem antes criar um protótipozinho, talvez até desenhar no papel, levar para o meu possível cliente, mostrar para ele no papel e falar, isso faz sentido para você? Aí se ele falar faz, eu voltaria a criar um protótipo. Para quem não sabe o que é protótipo, é basicamente como se eu pegasse a ideia que está na minha cabeça e eu colocasse em telazinha, você consegue fazer isso no Canva. É uma sequência de tela, é só conectar ali botãozinho com botãozinho. Recomendo sempre a plataforma do Figma, é a mais simples de usar. Então eu crio ali o protótipo, eu levo de novo pro meu cliente, meu potencial cliente, falo, tá aqui, isso daqui resolveria esse problema? Aí ele fala, olha, não resolveria. Eu vi até hoje uma única startup que levou o protótipo e resolveu o problema. Isso de mais de 200 startups que eu conversei. Então dá pra ver aí a taxa de acerto. Então eu levo ali pro meu cliente, ele vai falar, resolve, mas eu acho que poderia ser assim, assim. Ou não, isso não é intuitivo pra mim. Se não é intuitivo, meu usuário não vai usar. Então eu volto, melhoro, levo pra ele. Na hora que eu ver que a minha taxa de acerto está muito grande, aí sim, eu vou levar pro meu desenvolvedor, com uma documentação de como ele pode fazer a versão mais simples e reduzida para a gente conseguir ali o MVP, que é o mínimo do meu produto, que é viável para o meu cliente, que vai resolver o problema dele, mas ainda não é completo, para eu conseguir levar para o mercado e gerar caixa. Porque se eu desenvolver 100%, né, do que está na minha cabeça, ou do que foi validado ali no protótipo, talvez eu demore 6 meses para desenvolver essa tecnologia. E hoje em dia, 1 mês, você já acorda ali, já tem uma startup já dominando todo o mercado, que ainda não existe uma solução. Eu sempre brinco muito com meus alunos, né, na faculdade, falando assim, rapaz, pensa que você tem uma China que tem muita gente lá, muito mais que o Brasil, cabe 10 Brasis lá dentro. Né? Agora, você imagina, se você demora para fazer, outro vai fazer. Né? Não tem como, o mundo é dinâmico. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, o Exup em Cena. Gostaria de agradecer a Loriane pela entrevista, ela foi simpaticíssima, mostrou tudo de inteligência artificial para nós, né, aqui. Também gostaria de agradecer a presença da Letícia Santos, que está aqui comigo na entrevista, e passar então, Loriane, a palavra final para você. Perfeito. É para mim falar uma frase motivacional, o quê? Não, fique à vontade para falar o que você acha necessário. Beleza. Bom, eu diria assim, para as pessoas elas saírem da sua zona de conforto, porque a IA está vindo aí, a IA vai realmente tomar muito mercado. Saiam da sua zona de conforto, busque aprender sobre diferentes áreas. Não é para você ser especialista em tudo, até porque você não vai conseguir, mas pelo menos para você entender um pouquinho de cada área, porque assim você vai ter conhecimento para você saber o que está certo, o que está errado, né? Então, por exemplo, desenvolvedores, eu sempre falo, você é desenvolvedor, mas tenta buscar um pouquinho de conhecimento business, um pouquinho de conhecimento de UX, né, de designer, da experiência do usuário, porque se você tem um pouquinho de conhecimento business, você já não vai ser enganado pelas pessoas. Se você tem um pouquinho de conhecimento e experiência do usuário, isso facilita a jornada dele na hora do desenvolvimento. O empreendedor também, que não é desenvolvedor, tente ter pelo menos uma base ali, entender qual que é a jornada de desenvolvimento para também não ser enganado ou para exigir coisas que não é possível. Então, sempre saia um pouquinho da sua zona de conforto e busque um pouquinho de conhecimento de cada área, porque é essa construção dentro do seu cérebro que faz com que você seja diferente no mercado, que você consiga sentar e conversar com qualquer pessoa e que você também consiga vender o seu produto para qualquer pessoa. Que maravilha. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live de hoje, Exup em Cena. Quero agradecer a todos que estão assistindo nós ao vivo e precisamos marcar um novo podcast para dar continuidade, viu? Perfeito. Eu gostaria de não só trabalhar o chat GPT na próxima, mas e sim falar um pouco mais do Bard. Eu acho que a gente falou muito pouco hoje. É uma inteligência que vem crescendo, sugestão. Né? Diga. Você já ouviu falar em mesa redonda? Já.
Já, então, eu acho que seria bem interessante fazer uma mesa redonda com Podemos trazer, talvez sim. um aluno, a gente aqui. Podemos trazer para discutir exatamente isso, né? As vantagens e desvantagens da inteligência artificial, né? Sob várias visões, né? De várias pessoas. Pessoal, agradeço. Toda segunda-feira estamos aqui presente na Cerrado Conecta, transmitindo aqui sempre um podcast novo e vejo vocês na próxima segunda. Um abraço.